Olá, boa tarde. Boa tarde, Ana Lúcia. Hoje a gente está com uma pessoa incrível aqui no canal, que quem foi meu aluno, quem é ou quem ainda vai ser, sempre vai ouvir falar da história da amiga da diretora, Luísa Catarina. Toda sala que eu entro, eu conto. E como a gente tem histórias assim ao longo de 20 anos, então eu tenho muita história para contar. Aqui no canal a gente vai ter que reduzir um pouquinho, senão o vídeo fica cansativo, né, amiga? Porque se a gente for contar 20 anos de história, vai ter história demais. Então eu queria que você se apresentasse aí, definisse aí a nossa amizade, um pouco como que foi essa história aí. A começar que você é parceira, né? Porque tem 40 minutos que eu estou apanhando aqui de toda a tecnologia e ela não desistiu. Ela está lá firme e forte, me esperando como esteve no aniversário de 15 anos, no casamento ou em qualquer outro momento. Então o microfone é seu, amiga. Não, eu assim, a Ana Lúcia, ela inventa essas coisas. Vou topando. Na realidade, eu conheci a Ana Lúcia, a gente... eu nunca... Na época, eu não gostava muito dela, né? A gente ri muito disso. Nós estávamos na quinta série, a antiga quinta série, né? Que agora é sexto ano, se não me engano, né? Me corrija, porque agora já, embora ainda trabalhe no Ministério da Educação, mas essa parte, assim, a gente não mexe mais com frequência. Aí eu conheci a Ana Lúcia, a gente começou, eu, eu via ela lá na frente, né? Aquela aluninha que senta bem na frente, pergunta demais pro professor, pergunta o tempo todo, professor, o que é isso aqui? E eu, nossa, eu detestava, falava assim, meu Deus, que menina chata, pergunta demais. Eu lembro exatamente que ela sempre falava assim, sabe o que é, professora? Lá na escola da minha mãe, nossa, me matava. Porque eu falei, minha filha, nós estamos aqui em outra escola, né? Na escola da sua mãe. Bom, aí eu acho que a professora percebendo um pouco disso aí, aí essa diferença, né, de pensamento, tudo, colocou a gente no mesmo grupo. E aí, nesse grupo, nós Para mim passamos. foi um tédio, que eu pensei, gente, essa menina mais implicante, a mais chata da escola, tem que fazer trabalho no meu grupo, vai me prejudicar, porque eu me achava a CDF, né? Depois que eu fui conhecer a Luísa, que eu fui ver o quanto ela tinha muito mais potencial que eu, com aquele jeito dela introspectivo, ela guardava assim numa caixinha muita informação, muito saber, uma pessoa assim que sempre teve mais facilidade que eu, enquanto eu meio convencidinha lá, né? Tanto é que aí a gente pode, acho que a gente vai ter que abrir, Luísa, capítulos da nossa amizade, que eu lembrei da banda musical, mas aí deixa a banda para outro dia. Segue a música aí. Pois é, aí nesse trabalho que aí a gente começou a conversar, né? Eu comecei a mudar um pouco do que eu pensava sobre ela, né? Do que eu achava assim. Eu achava que ela era uma pessoa insuportável, daquelas menininhas assim, que a mãe, mamãe, mamãe. E eu era muito, na época, era muito rebelde. Ainda sou, né? Mas na época era muito rebelde, era daquelas meninas que sentava no fundão e ficava jogando piada na cara de todo mundo. Eu era bem desse estilo mesmo. É, E porque inclusive lá na sala eu lembro que tinha um mural no final da sala e a representante de turma decorava esse mural, ajudava a decorar. Eu lembro que eu, junto com a Maiana, eu acho, nem sei se foi nessa série, só sei que a gente arrumou lá um mural e você ficava implicando com o mural que eu tinha arrumado. A minha mochila, que era diferente da sua, minha mochila era rosa choque, tinha o que na minha mochila, Luísa? naquela época era rosa e tinha um relógio De enorme, verdade, o um relógio que relógio de funcionava. parede. Era moda, isso era moda. E tinha um relógio de parede. E como a nossa escola ficava na Praça do Relógio, lá em Taguatinga, A Luísa nossa, eu fazia chamava bullying ela de Praça comigo. do Relógio. Eu falei, ó, tá vendo a Praça do Relógio. Né? Tinha, ela usava aquela mochilete, tinha a mochilete, como é que era? Era um mochilete, né, amigo?
uma super mochilete que minha mãe trouxe do Paraguai para mim. Mas o que é legal a gente conversar é justamente assim, para você ver como que a gente interpretou isso. É isso que eu queria passar para quem estiver assistindo esse vídeo, para os adolescentes, que, por exemplo, uma coisa que para a gente era motivo de você pegar no meu pé, o motivo do bullying, virou o nosso laço de amizade. Porque realmente a minha mochila era muito diferente da sua era uma mochila jeans. Eu lembro que você usava as coisas da Ultimato com a mochila jeans toda escrita, parecendo que não tinha lavado, e eu implicava com essa mochila, você com a minha. E essa mistura, eu fui deixando de ser tão patricinha, que eu era exagerada, você foi deixando de ser tão rebelde, a gente se misturou, essa mistura deu muito certo, né? A gente está aqui que eu já perdi as contas dos anos de amizade que a gente tem, para ser sincero, eu nem sei quantos anos mais, né? Então, assim, uma história muito bonita, e às vezes a pessoa se prende a essas pormenores e deixa, então, de viver uma amizade incrível. Então, assim, o meu convite hoje para os alunos que estiverem assistindo isso é para repensar os seus valores sobre os seus amigos. Tipo, o fulano é chato, conversa demais, o ciclano é esquisito, quase não fala. Talvez essa diferença do ciclano e do fulano vai ser a química perfeita, né, da nossa amizade, que aí a gente realmente vai ter que abrir capítulos, porque aí a gente lembra das festas, das baladas que variou no pagode, sertanejo, eletrônico. Se tiver algum estilo que eu tiver esquecido aí, você me completa, por favor. Todos os caldas countries, todas as vezes que eu passei mal, que eu precisei ir para o hospital com as minhas crises de estômago, você esteve lá comigo. Então, assim, para o momento, quando a minha mãe ficou doente, você estava lá. Então foram muitas festas, muitas coisas maravilhosas, muitos momentos difíceis, e nós estivemos do lado uma da outra, e através dessa diferença, talvez as amigas que parecem muito comigo são as que eu tenho menos contato, né? Então, eu realmente faço um convite para que os adolescentes revejam seu modo de pensar, tentem ver no outro algum momento de empatia. E se eles não conseguirem ter uma história tão bonita quanto a nossa, que eles pelo menos tenham a tolerância e o respeito, que eu acho que é construtivo sempre. Entendeu? Então a gente aqui poderia citar pensadores, né? A gente podia falar tanto, mas para não ser cansativo, eu realmente gostaria de deixar essa mensagem, que é muito divertido você fazer amizade com uma pessoa diferente de você. Agrega muito, muito, muito. Então, amiga, deixa eu te falar, então. Também naquela época as pessoas também duvidavam muito assim da nossa amizade, eu lembro. Tinha gente que falava assim, nossa, não, daqui você vai sair aqui da escola, acabou, entendeu? Muita gente falava isso, não, que essa amizade dessas duas aí, não, né? Acabou a escola, vai. Quando você trocou de escola, amiga, eu continuei na mesma escola e eu lembro que eu chorei horrores, porque eu queria ir para a escola que você estava, que eu achava que se eu não fosse, a gente nunca mais ia se ver. Depois a gente mudou de praticamente cidade, né? Tudo foi mudando na nossa vida e a nossa amizade foi só acrescentando. E ainda hoje, com a pandemia, essa distância, na verdade, é um distanciamento físico, mas emocional a gente está perto. E aí você vai me lembrando de tantos episódios que eu lembrei agora do episódio do ovo, do seu aniversário. Acho que eu vou ter que escrever um livro separado por capítulo, né? Então, pois esse episódio aí do ovo, engraçado. Hoje eu acho engraçado, mas na época foi bem intenso, né? Nossa, eu tive que pedir desculpa para a Luísa, perdão, desculpa, porque eu pensei que ela nunca mais ia falar comigo. É importante também falar sobre essa questão, né, do perdão, porque muitas vezes, assim, que a gente é ser humano, a gente erra, enfim. E assim, você ter a mente aberta para poder perdoar e tudo mais. Porque essas situações vão acontecer. Vai chegar um amigo seu, uma pessoa que você tem grande estima, e de repente ela vai fazer um vacilo com você. Como é que você vai fazer? Né? Eu me afastei da Ana Lúcia, realmente me afastei. Eu chorei muito chateada. Ela foi lá, né? Foi falar com a minha mãe. Foi falar com a minha mãe. Ai, dona Antônia, não acredito que fiz isso. Ai, eu queria pedir desculpa para ela e tudo mais. E aí a gente, enfim, devagarinho, né? Você também tem que ter essa sensibilidade, pedir desculpa e tudo mais. E eu também repensei. Eu acho que é muito mais difícil para quem está pedindo desculpa do que eu perdoar.
Ah, não, acho que é mais difícil a pessoa perdoar. Acho que para você foi mais difícil. Tá vendo como a gente tem percepções até hoje diferentes e isso acho que completa. Eu vou fazer assim, Lu. Se o pessoal gostar desse vídeo e ficar curioso pela história do ovo, pela história de como você era uma roqueira e foi parar nas festas sertanejas em Barretos e tudo mais, se o pessoal quiser saber muito mais disso, vai ter que nos procurar para próximos episódios. Fechou assim? Também